Vamos fazer mais um exercício que está muito comum em diversos livros. É sobre o seletor de velocidade. A força sobre uma partícula, ela é igual ao quê? Uma carga elétrica, quando está sobre um campo elétrico E, a força elétrica é na mesma direção do campo elétrico se a carga é positiva, na mesma direção. Será no mesmo sentido do campo elétrico se a carga for positiva, sentido contrário, né? Então, tem uma reta, né? Direção é a reta, qualquer um dos dois sentidos, para cá ou para cá. E a direção está definido, mas o sentido depende também do sinal da carga. Se a carga for positiva, a força elétrica é no sentido do campo elétrico. Se a carga for negativa, é no sentido oposto. E a mesma carga elétrica, ela está sujeita a uma força magnética. E nós estudamos, já fizemos um exemplo, essa força magnética é dada por Q vezes velocidade da partícula vetorial B, campo magnético. Então existe um filtro de velocidades utilizado em laboratórios que é assim. Vamos desenhar aqui duas placas paralelas. Então, temos aqui uma placa paralela. Tem aqui cargas positivas nessa placa. Vamos desenhar uma outra placa paralela, bem grande, tá bom? Não está muito na dimensão. Com cargas negativas. Isto faz gerar um campo elétrico da esquerda para a direita, saindo da carga positiva, indo para a negativa. Então temos aqui um campo elétrico nesse sentido. De modo que, se existe uma partícula positiva, vamos fazer uma partícula positiva, com velocidade v para cá, v para cima, não importa muito até a velocidade da partícula. A força elétrica só depende da carga e do campo elétrico. Então, se o campo elétrico ele está para a direita, então o campo elétrico E está da esquerda para a direita, a força elétrica sobre a partícula, a força elétrica que está em roxo, escrito em roxo, é no mesma direção do campo elétrico. E como ela é positiva, a mesma direção e o mesmo sentido. Então a força elétrica da partícula, ela é para cá. Então vou fazer aqui a força nesse sentido. É a força elétrica. Tá? E a força elétrica é Q vezes E. Esse é o módulo dela, Q vezes E. Empurra a partícula para a direita, independente da velocidade da partícula. Porém, o que acontece? Nós temos, além disso, um campo magnético B. Um campo magnético B. Eu queria uma cor para B. O B vai ser então azulzinho, eu não lembro como faz, colorido ainda aqui. Vou fazer um campo magnético B, furando a folha. Então ela está saindo de trás de você que está vendo a aula e está indo em direção ao monitor. Ao entrar no monitor, furou o monitor e você só viu a parte de trás da flechinha, né? Então a flechinha é assim, né? É assim a flechinha. E quando você enxerga essa parte aqui, essa parte, ela tem um X, né? Ela é X. Quando ela fura o monitor e entra no monitor, só vê a parte traseira da flecha. Você vê esse X aqui. Então tá bom. Então o campo magnético B está furando a folha, tá?
fura a folha. Não vou fazer tanto, tá? Fura a folha, não vou fazer muito, porque não é aula de caligrafia aqui, né? Vamos lá, fez um monte. Campo magnético é B. Para dentro. Agora vamos lembrar como que é a força magnética. Então aqui você tem a força magnética, é QV vetorial B. A carga é positiva para cima. Então você vai fazer regra da mão direita. Os 4 dedos da mão direita no sentido da velocidade. E vai dobrar os dedos de modo a furar o monitor, para encostar ali na direção, no mesmo sentido do B. Ao fazer isso, o que vai acontecer? O seu dedão vai indicar a direção da força magnética. A força magnética vai ser na direção da direita para a esquerda. Então vamos fazer uma força magnética. Vamos fazer uma força magnética roxa aqui. Força magnética é para cá. Vou chamar ela de FB. FB. Tá bom, vou falar que é um vetorzinho, FE e FB. Então existe algum valor de campo magnético, existe alguma situação que a força elétrica tem o mesmo valor numérico da força magnética. Parece que não depende da carga, mas depende do campo elétrico, do campo magnético e da velocidade da partícula. Então vamos igualar as duas forças. Como elas estão em sentidos opostos, a partícula V vai estar em equilíbrio. Então o que acontece? Ela está vindo de algum lugar, passa entre as placas e está sob duas forças. A elétrica empurrando para a direita, porque o campo elétrico é da esquerda para a direita, e uma magnética, que empurra ela para a esquerda, porque o campo magnético é para dentro e a velocidade é para cima. Ao fazer VB, dá uma força para a esquerda. E existe uma situação que as duas se equilibram. Ao igualar essas duas forças, o que nós temos? Nós temos que... Aqui, vamos igualar as duas. Q vezes E pode ser igual a QVB. Né? Porque já está considerando perpendicular, então já pode retirar o produto vetorial e fazer só uma multiplicação escalar. Q corta com Q. Ao isolar a velocidade é igual a E sobre B. Então, quando o elétrico, a velocidade equivale à razão do campo elétrico pelo B, pelo campo magnético B, a partícula está em equilíbrio e ela não vai nem para a esquerda nem para a direita. Agora, se ela não está nesse equilíbrio, aí ela vai bater ou na placa da direita ou na placa da esquerda. Então esse é um filtro de velocidade, E sobre B. Tá bom? Então esse é um exercício muito comum. Determinar a velocidade da partícula em função do campo elétrico e do campo magnético, de modo que a partícula passe sem bater nas placas, de modo que somente as partículas que têm a velocidade V ou muito próximo de V que vão atravessar. As que são um pouco mais rápidas ou um pouco mais lentas vão bater ou em uma das placas. É isso aí. Então mais um exercício feito.